escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu. Efésios capítulo 5, versículo 18. E depois nós vamos ler em Gálatas. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós vamos fazer a leitura do outro texto, Gálatas capítulo 5, e leiamos Gálatas 5, versículos 22 e 23. Lemos juntos? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Amém. Ó Deus, te damos graças por estar em tua presença. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo convite do reverendo Eugênio César, Senhor. Obrigado por sua vida, obrigado por sua família, obrigado, Deus, pela igreja a qual ele pastoreia. Quero te agradecer também pela presença do teu servo, o reverendo Eduardo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por sua vida, obrigado, Senhor Deus, por sua família. Obrigado, Deus, por ele estar aqui, ter vindo em paz e estar gozando, Deus, da paz juntamente com os irmãos. Obrigado pela igreja presente aqui, Senhor. Senhor, nós somos frágeis e por nós mesmos não temos capacidade de transmitir a tua vontade, o teu querer. E muito menos, ó Deus, de tocar corações e transformar vidas. Nós sabemos que isso somente é possível, ó Deus, na ação do teu Espírito Santo. Ó Deus, e nós trataremos agora na tua palavra, Senhor Deus, de textos que nos remetem, ó Deus, à ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre o coração de cada um de nós, sobre o coração do teu povo, a igreja, Senhor. Então te peço a tua graça e o teu favor, ó Deus, para que possamos transmitir tua palavra com sabedoria e que outras vidas sejam tocadas também. E que nós possamos, ó Deus, aplicar no nosso dia a dia aquilo que nós recebemos aqui. Então, seja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o tema a espiritualidade e a felicidade do lar. O fruto do Espírito Santo no testemunho da igreja. Repitam comigo: a espiritualidade e a felicidade do lar. O fruto do Espírito Santo no testemunho da igreja. Talvez nem sempre dá para a gente discorrer sobre o tema numa programação especial como é do momento, né, atual. O reverendo Eugênio me passou o tema que trata do Espírito Santo, né? Que daria poder sobre a igreja para que ela fosse testemunha. E de alguma maneira, então, nós procuramos trazer para os irmãos essa noite uma mensagem que nos falasse do Espírito Santo e de uma maneira que ele tem de fazer com que a igreja seja testemunha do Evangelho, onde ela se encontra. Essa ação do Espírito Santo através do fruto do Espírito Santo na vida dos irmãos e na vida da igreja. A espiritualidade, a felicidade do lar, o fruto do Espírito Santo no testemunho da igreja. A vida no Espírito é adequada ao casamento e ao lar. A vida no Espírito Santo é adequada ao casamento e ao lar. Quem anda no Espírito tem a vida controlada, é uma pessoa de fácil convívio, alegre, aberta, ama
e procura o bem dos outros. É um tipo diferente da presente geração. Não há nada melhor para um casamento do que um alto nível de vida espiritual. Hoje nós ouvimos falar muito sobre técnicas para desenvolver a vida a dois, né? Livros de autoajuda, palestras, tudo isso pode ter o seu valor, mas nós temos da parte de Deus, em nossas mãos, ao nosso alcance, aquilo que é instrumento para abençoar o nosso lar, abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família e abençoar a sociedade na qual Deus nos colocou. E nos colocou para sermos como sementes e plantinhas que germinem, né? E que dê fruto. Devemos florescer onde Deus nos plantou, mas nós sabemos que isso só é possível com essa ação do Espírito Santo através de nossa vida. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos os princípios que podem nortear a vida de uma pessoa, que pode nortear a vida de uma família, de uma sociedade. E nós temos o Espírito Santo, que é quem pode fazer com que esses princípios sejam aplicados e fatos na nossa vida. E então nós possamos alcançar uma família, uma verdadeira espiritualidade e felicidade. E sendo instrumentos de testemunho do Senhor, onde quer que ela está colocada, onde quer que ela está inserida. O Espírito Santo agindo interiormente em cada coração, transformando atitudes, mudando o ambiente do lar, espargindo uma nova atmosfera no local onde estão as famílias cristãs, onde a igreja está plantada, certamente impactará o mundo. Será uma força poderosa para a igreja no cumprimento da sua missão. Com certeza, não tenho dúvidas, porque assim nós podemos perceber na palavra do Senhor. Meus amados, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, nós vamos ver que Paulo, nesta carta, ele cita muito o Espírito Santo. Como também em muitas ocasiões ele cita Pai, Filho e Espírito Santo. Logo no primeiro capítulo nós vamos perceber isso, né? Quando ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo em nossa vida, nos selou com o Espírito Santo. E Ele também colocou o Espírito Santo em nossa vida como o penhor da sua herança. Ou seja, o Espírito Santo hoje presente em nós é a certeza de que Deus há de cumprir as suas promessas. Amém. Ele há de vir para arrebatar a sua igreja. Ele há de vir para fazer-nos viver no seu reino celestial. Ele há de vir para nos colocar naquela cidade desejada, a Jerusalém celestial. Meus amados irmãos, Paulo também cita no capítulo 5 desta carta aos Efésios, versículo 18, dizendo a maneira de viver do cristão, o que ele deve buscar, de que ele deve, o que ele deve anelar e do que ele deve se encher. E ele faz uma comparação. Negativamente ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele usa a expressão dissolução para dizer o que é fruto de um costume da embriaguez, de viver uma vida embriagada.
Viver cheio de vinho é viver uma vida não sóbria. Ele vem falando da sobriedade, que devemos viver com sabedoria, não como nécios. E aí então ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo usa a figura do vinho porque naquele tempo, como hoje, é sabido que o vinho traz mudanças àquela pessoa que está embriagada com ele, está cheio dele, traz alterações. E nós sabemos que essas alterações, elas não são benéficas. Nós não vamos falar sobre o fato de se pode o cristão ou não tomar uma porção de vinho. Havia costumes naquela época, mas o que a palavra de Deus é clara e contundente, ela é contra a embriaguez, o encharcar-se, o se encher de vinho, porque é notório o produto, o fruto desse estilo de vida, traz alterações. É sabido hoje, por exemplo, na Inglaterra, para dirigir no trânsito e tal, 2 copos de vinho no máximo, 2 copos de cerveja, mas foi reduzida ainda a quantidade para apenas 1 copo no máximo, porque foi provado que há alterações, que já há mudança nos reflexos. E numa sociedade como temos hoje, mecanizada, o risco que se corre pelo fato de alguém estar dirigindo embriagado. E nós sabemos as tragédias que tem cometido. Mas não somente a tragédia no trânsito, com os acidentes, com os desastres, mas as tragédias nos lares, nas personalidades, na moral, no caráter do cidadão. Quantos prejuízos a bebida tem causado? Nós sabemos que isso foi desde o começo, quando Noé se embriagou, tomou vinho além da medida, e isso trouxe como consequência a maldição a um dos seus filhos. Então, desde o começo, nós vemos o que é que o excesso de vinho tem causado. Traz dissolução. A palavra dissolução usada aqui é a mesma palavra usada na parábola do filho pródigo, quando diz que aquele rapaz, o mais novo, tomou a metade dos bens que pertenciam a ele, que era do seu pai. O pai então transformou aquilo em dinheiro e deu para ele. Ele então saiu e disse que ele passou a viver uma vida dissolutamente, desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. A palavra dissolução, ela dá uma ideia de desperdício. Foi aquilo que aconteceu com aquele rapaz. Ele desperdiçou os recursos dele, ele desperdiçou a sua vida. E assim, meus amados irmãos, quando o ser humano se embriaga de vinho, ele está causando desperdício a ele. Mas os irmãos percebem que o apóstolo Paulo usou a palavra vinho, mas que, embora seja literal, nós vamos tomar no sentido também figurado, porque o que causa mudanças e alterações na vida do homem não somente é o vinho, mas nós podemos dizer tudo aquilo que é contrário à ação do Espírito Santo na vida dele pode causar esse efeito de alterações negativas na sua vida. Ou seja, em outras palavras, quando você não bebe diretamente da fonte de Deus, do Espírito Santo, então você se embriaga de outras coisas, ainda que sejam, por exemplo, conceitos, ideias, conceitos filosóficos. Por exemplo, no tempo que nós vivemos, por exemplo, essa ideia da ideologia de gênero. Quantas pessoas estão bebendo dessa terrível ideologia, que está afetando as nossas escolas, que está afetando a nossa juventude, a nossa adolescência, que tem afetado a nossa sociedade, uma maneira de pensar totalmente errada, totalmente equivocada.
Então, meus amados, tudo aquilo que não é da fonte direta do Senhor, que é o Espírito Santo, pode ser justamente de fonte de alterações negativas em nossa vida. Pode ser uma espécie de vinho que causa desgraça para nós, que traz para nós desperdício. Ao invés disso, o apóstolo Paulo, ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ao invés de beber de outra fonte que vai trazer dissolução, bebam dessa fonte especial provida por Deus, o Espírito Santo. Amém? Amém? Então vejam só, a palavra de Deus nos diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 12, e ele diz, no versículo 12 e 13, que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo, e a todos nós foi dado beber deste mesmo Espírito. Eu não quero aqui tratar em termos teológicos quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo. O que eu quero trazer é o seguinte: nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo quando nós cremos em Cristo. Ele agiu em nossa vida, Ele encheu, Ele tocou o nosso coração. Nós fomos ungidos ali pela primeira vez. Ele mudou o rumo da nossa vida. O Espírito Santo agiu, como Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que nasce do Espírito Santo. Então todos nós um dia fomos nascidos do Espírito Santo. Mas não somente isso, meus amados. A palavra de Deus nos diz que para todos nós foi dado beber deste mesmo Espírito. Aleluia. Amém. Renovado, nascido de novo, o Espírito Santo agiu. Se ele não tivesse agido, nossa vida não poderia ter sido transformada. Nós não poderíamos ter encontrado a salvação em Cristo. Ele agiu. Mas, meus amados, Ele quer que nós bebamos dele cada dia. A todos nós é dado beber deste mesmo Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, ele diz: mas enchei-vos do Espírito. A ideia de encher aqui é justamente, olha, há uma certa medida, mas deixa ela transbordar, certo? Deixa transbordar. Então o Espírito Santo de Deus está presente e Ele quer que a nossa vida transborde para a glória de Deus. E aí nós sabemos, lendo o restante do texto, que Paulo fala como essa vida no Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E aí ele continua dizendo que nós devemos ser submissos uns aos outros, ou submetendo-nos uns aos outros. E aí ele mostra no lar, na família, como é esta submissão. Ele mostra relação marido e mulher, ele mostra a relação pais e filhos, ele mostra a relação no contexto da sociedade, patrões e empregados. E ele fala também da batalha espiritual. Então ele mostra como é essa vida no Espírito. Então, meus amados, vale a pena lermos Efésios e vermos realmente o que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida no Espírito Santo. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está à nossa disposição, está ao nosso alcance, beber do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, no texto que nós lemos, Paulo trata do fruto do Espírito. Significa o resultado da obra constante e poderosa do Espírito Santo na vida dos cristãos. Comparativamente, o Espírito Santo é como uma árvore que faz brotar os frutos no tempo certo. A árvore tem o seu tronco, não é isso? E que traz consigo a seiva. E esta seiva vai para os ramos, não é isso? Para os galhos, para os ramos, e produz os frutos. O Espírito Santo está com o seu povo, está com a sua igreja. E, meus amados, o Espírito Santo então faz com que nós demos os frutos no tempo certo, no tempo devido.
Em Efésios 5, eu não citei, mas o texto lá, originalmente ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho no qual mas enchei-vos do Espírito Santo. No grego, a gente dá para ter uma noção melhor do que Paulo está dizendo. Paulo diz o seguinte: primeiro, a palavra é um imperativo, não é apenas uma afirmação, não é uma sugestão, mas é uma ordem. E ordem tem que ser o quê? Cumprida. Nós somos o seu povo, essa ordem está sendo dada para nós. E se nós não cumprimos, nós estamos em desobediência. Não é verdade? Então, primeiro está no imperativo, é uma ordem. Segundo, esse imperativo está no presente, chamado presente linear. Vou explicar para os irmãos. Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Mas, como é um presente linear, ele está dando o seguinte: continuem se enchendo. A ideia é essa. Entendeu? Continuem sempre se enchendo. Não é simplesmente, tomei uma vez, bebi, ficar nisso aí. Não, é ficar sempre. Ou seja, todo dia, constantemente. Não é simplesmente, irmãos, vamos fazer uma campanha de 21 dias para buscar o Espírito Santo. Não, isso pode até ser feito coletivamente, mas Paulo está ordenando a igreja todo dia. É constante. É constante. E outra, lá no original, a palavra está... existem 3 formas de voz. A voz ativa, a voz meio passiva e a voz passiva. A voz ativa é aquela em que o sujeito pratica a ação. Ele é o responsável, direto. Mas a voz passiva, o sujeito, ele sofre a ação. Isso quer dizer que não somos nós que de alguma maneira movemos o Espírito, né? Mas na verdade nós devemos estar à disposição do Espírito para ser movido por ele. Amém? Está à disposição, e à disposição sempre, como servos que somos, para ser enchido. Então Paulo está dizendo: estejam sempre sendo enchidos pelo Espírito Santo, ou colocando sempre à disposição do Espírito para serem enchidos. Isso é maravilhoso. E aí, meus amados, então Paulo está falando da vida cristã lá aos Gálatas, capítulo 5, 22 ao 23. Então Paulo está mostrando para a gente como é que nós podemos viver essa vida cheia, essa vida cristã que Deus nos propõe. Nós então precisamos ter o Espírito Santo e manifestar o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia. Então vejamos, meus amados, o primeiro fruto apresentado por Paulo, ou a primeira característica do fruto do Espírito. Ele diz amor. Muitos confundem o amor, por exemplo, do casamento com atração física ou companheirismo, né? Somos companheiros, muito dados ali, mas o amor é comparado por Paulo ao que Cristo tem por sua igreja. Nós sabemos que existem algumas palavras no grego, né, para se referir ao amor, aquele amor de amigo, filéu, né? Eros, aquele amor mais carnal, o amor estorguei, e aí por fim tem o ágape. Esse amor ágape aqui geralmente é usado, essa palavra, essa expressão, referir-se ao amor de Cristo por nós. Por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, geralmente, utilizamos essa expressão deste amor ágape como um amor sacrificial. Como foi que Cristo amou a sua igreja? De maneira sacrificial. Paulo diz lá que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha nem ruga alguma. Então, meus amados, foi sacrificialmente. Ele deu a sua vida pela igreja. E Paulo diz que esse tipo de amor deve estar presente na relação entre marido
e mulher. Na relação entre pais e filhos. Paulo não só utiliza em relação a marido e mulher, mas nós vamos ver, por exemplo, a palavra de Deus. Lá em 1 João também fala sobre isso. Que nós devemos amar assim Cristo, assim como Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Então está falando em relação a todos os cristãos, que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, amou-nos com amor sacrificial. Nós não podemos, meus amados, falar do amor, deste amor, de maneira leviana. É tão difícil até falar deste amor, porque parece alguma coisa um tanto inconcebível para nós. A gente vê, às vezes até em vídeos, o esforço tremendo que pai ou mãe faz em relação ao filho que estava correndo um risco, né? E eles deram ali a sua própria vida em favor dos seus filhos, né? Mas é difícil quando tratamos em relação a uma pessoa que não é diretamente da nossa família. Esse tipo de ação, esse tipo de amor, onde eu me anulo a fim de salvar o outro, elevar o outro. E somente com a graça de Deus, somente com essa ação do Espírito Santo, é que nós podemos respirar essa atmosfera, é que nós podemos expressar esse tipo de amor. Se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, se nós não bebermos dele, nós não conseguiremos. Paulo escreve aos Romanos e diz que Deus derrama o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. Então, é Deus quem o faz. Nós não conseguimos amar assim. Não está em nós. Infelizmente, o nosso amor é egocêntrico. Geramos em torno de nós mesmos, no máximo de nossa família, de pessoas que são mais próximas. A gente ouve falar de missionários, por exemplo, uma vez eu ouvi uma pregação do reverendo Ronaldo Lidório, onde ele falava de uma senhora, uma missionária, que ela foi trabalhar em um povo distante do seu país, e ela foi muitas vezes, no seu trabalho ali, ela foi violentada, fazendo o seu trabalho de evangelização. Tal era a rudileza daquele povo. E ela volta para o seu país, foi tratar-se, curar-se e tal. E depois então que ela passou um período e tal, obviamente a igreja estava dando a ela toda a proteção e cuidado. E ela então citou a disposição de voltar. E aí todo mundo, obviamente, que não queria, né? A igreja não queria que ela fosse para aquele lugar onde ela foi torturada praticamente. E aí ela toma a disposição e volta para aquele país. Isso mostra, meus amados irmãos, este amor que para mim e para você é inconcebível. Na verdade, a pessoa voltar para um lugar onde tanto mal me fizeram, e ela volta para evangelizar aquele povo. Glória a Deus. Quando Paulo vai seguindo no final da terceira viagem missionária, um profeta chamado do Ágabo, né, toma e diz: vamos fazer com o dono desse cinto. E então ele fez os gestos de que ele seria amarrado, etc e tal. E aí os irmãos começaram a chorar o amor que tinham a Paulo, pediam a Paulo, até os companheiros de viagem, que ele não fosse, não seguisse. E irmãos, por que vocês fazem isso, constrangendo o meu coração? Eu não somente estou disposto a sofrer, a ser preso e tal, mas até mesmo a padecer pelo nome do nosso Senhor Jesus. Isso é esse tipo de amor, e que nós, meus amados irmãos, não concebemos senão por ação do Espírito Santo. Amém? Outra característica do fruto do Espírito é a alegria do apóstolo Paulo. Alegria essa que não vem somente quando as finanças, por exemplo, estão equilibradas, quando os filhos estão bem na escola, gozando de boa saúde, estamos gozando de boa saúde,
é algo que podemos desfrutar por estar na presença de Deus, mesmo em meio às tribulações. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, chamada a Carta da Alegria, porque ele cita algumas vezes. Paulo, como nós sabemos, estava preso na ocasião em que escreveu esta carta, padecendo necessidades. No entanto, Paulo escreve aos irmãos exortando-os, no capítulo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor. E enfatiza, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Amém? Veja, meus amados, com tanto sofrimento, no entanto, ele expressa àquela igreja aquilo que estava dentro do seu coração, exortando aquela igreja, qualquer que seja a dificuldade e as tribulações que vocês estejam passando, não decaiam do seu semblante, alegrem-se no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Isso só não é possível com essa ação do Espírito. Como pode estarmos padecendo tanto, como por exemplo quando Paulo estava em Filipos pela primeira vez, e ele foi preso, como sabemos, foi açoitado, estava ali numa prisão fétida, com os pés e as mãos amarrados num tronco. E no entanto, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais presos ouviam. E aconteceu o que nós sabemos, né? A ação do Espírito de Deus, trazendo essa alegria. Só podemos conceber isso, meus amados, se realmente o Espírito Santo de Deus estiver junto. Nós estamos sujeitos, irmãos, a problemas e sofrimentos no nosso dia a dia, né? A desempreendimentos, problemas no lar, problemas com os filhos, problemas às vezes com o vizinho, dificuldades financeiras. Tudo isso é causa de tristezas para nós, né? De desencantos, apontamentos. Como nos alegrar? Há pessoas que hoje estão sedentas, pessoas que às vezes tentam até expressar outra coisa perante os seus amigos e não conseguem. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos de idade, eu saí com meus amigos na folia do carnaval, e todo mundo se alegra, e eu com o coração pesado e triste, então vou buscar também um pouco. Eu até então não curtia, né? E aí saímos. Primeiro então, pegamos ali, compramos uma bebida e tal, e aí saímos na passeada. Um amigo foi ceder um frasco de loló, eu nunca tinha experimentado esse fomos, né? Imagina, no meio de uma multidão, mas o íntimo coração estava triste ainda, né? Essa alegria passageira, né? A alegria verdadeira e perene é o Espírito Santo. Amém? Amém? E não é por estar o bolso cheio, não. Opa! Não é por estar o bolso cheio, não. Mais alegria me impuseste no coração do que no coração dele quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Essa alegria que Deus produz. Amém? O Espírito Santo. A terceira característica do fruto do Espírito aí é a paz. Paz não somente quando há circunstâncias onde não há conflito. Esta paz é advinda de uma firmeza interior, uma absoluta certeza da presença de Deus. Paulo, escrevendo ainda aos Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, ele disse isso: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, faça conhecer diante de Deus as vossas petições, pela oração, pelas petições, orações, ações de graça, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que o que? Excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, me vendo diante de circunstâncias adversas, olhar para mim e dizer: não pode. Como essa pessoa está agindo dessa maneira? Os amigos olharem e dizerem: mas fulano passando por tudo isso. E no entanto a pessoa transborda de paz no Senhor interior, demonstra paz no seu dia a dia, apesar de tudo que está passando. Isso é a ação do Espírito. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos conhecem aquela história de que alguém quis premiar um artista
que fizesse o quadro que melhor representasse a paz. E então cada um começou a fazer a sua pintura, né? Então desenhava uma montanha, outro um vale muito bonito, cheio de flores, etc e tal, um riozinho correndo. E aí o outro fez a figura, pintou ali um cenário de guerra. Mas que no canto daquele quadro havia uns galhos que estavam despontando. E no meio daqueles galhos havia um ninho. E naquele ninho estava um passarinho com seus filhotes bem acolhidos, tranquilos, tranquilos. E aquele quadro foi o que ganhou. Veja só, não é a ausência de guerra a expressão, é essa paz interior. Nós podemos, meus amados irmãos, gozar dessa paz interior se nosso coração estiver firmado em Cristo. Se nós estivermos buscando e bebendo do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia. O Senhor Jesus, em João 16:53 está escrito, Ele disse aos discípulos: no mundo passareis por aflições. Não esperemos como cristãos que nossa vida será sempre de gozo e paz. Certa vez eu disse para alguém que a vida cristã é um mar de rosas. Eu disse, mas como assim? É que no meio das rosas tem os espinhos, né? Apesar dos espinhos, mas as rosas, não é? Mas nós, amados, não esperemos que sejam só rosas em nossa vida, haverá espinhos também. Mas Jesus, no entanto, disse: porém, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E essa vitória, meus amados irmãos, dele, que nos traz a paz. Em João 14:27 também Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz que Cristo vem dar é uma paz diferente. Apesar de todas as adversidades, mas Ele nos conserva o coração e a mente na sua paz. Amém? Longanimidade é outro fruto, outra característica do fruto do Espírito. Naturalmente, não conseguimos lidar com a raiva e o sentimento contra o outro. Longanimidade é paciência, né? Nos impacientamos com as falhas e provocações do outro, tornando difícil o caminho da reconciliação. Quantas vezes nós fomos feridos, e aí nós então acabamos, se eu fui ferido, eu tenho o direito de ferir também. E aí então nós criamos empecilhos, barreiras para voltar a uma comunicação e voltar a ter paz novamente, voltar a ter uma conciliação. O Espírito Santo, meus amados, produz em nós essa paciência necessária para aceitar e superar as nossas diferenças naturais. Diferenças nós temos, e essas diferenças no nosso convívio, no nosso relacionamento, muitas vezes vai causar ranhuras, machucões, machucaremos uns aos outros, às vezes até sem querer, não era a intenção, mas acabamos provocando isso. Mas justamente a falta de paciência. Paulo, ele escreve aos Colossenses, ele diz: suportai-vos uns aos outros. A ideia de suportar não é aguentar, não. A ideia de suportar é dar suporte. Dar suporte à debilidade do outro. Entender isso, compreender que ele é falho, assim como nós somos falhos também. Embora não sejamos falhos naquela área que ele é falho, mas somos de outras. E então nós temos essa capacidade de suportar o outro, de dar suporte a ele nas suas debilidades. E, meus amados, o Espírito Santo age em nós, nos capacitando a ter essa longanimidade, ter essa paciência. Eu vou contar um caso de uma missionária que trabalhou próximo à cidade onde eu sou natural. Sou natural de Salgueiro, Pernambuco, tem uma cidade chamada Serrita, onde acontece uma famosa missa do vaqueiro, em homenagem ao tio do Luiz Gonzaga, o Raimundo Jacó. E ela foi trabalhar nessa cidade, Serrita, e com uma outra missionária. E então ela contava da sua experiência que toda noite ela levantava-se, fazia o seu higiene, ia fazer antes de dormir e tal. Depois ela tinha que levantar porque ficava ouvindo o barulho da torneira. Pim,
a colega dela tinha deixado a torneira aberta. Uma noite, outra noite, e assim por diante. E teve um momento então que ela estourou. E ela então falou bravamente com a colega e xingou a colega. E aí depois então dela falar, a colega olhou para ela e disse: fulana, me perdoe, é que eu tenho uma dificuldade na minha mão, eu não tenho força suficiente para fechar a torneira totalmente. Acabou. Matou aquela colega dela. Pinga a torneira. Pois é, pinga a torneira. Imagina que situação, né? Então, pô, ela não teve a paciência suficiente necessária. Aí ela disse que aprendeu sobre o que era paciência aí, nessa circunstância, né? E assim nós vamos lidar com pessoas que vão estar falhando conosco uma vez, duas vezes, três vezes. O que é que Jesus fala para Pedro? Senhor, quantas vezes se deve perdoar? Eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes. Ele já achou que era um tanto, né? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. A ideia é de perfeição, né? Imagina a pessoa 490 vezes errar contra você num dia só, não é? Então Jesus nos ensina a paciência, a longanimidade. Eu preciso que minha esposa seja paciente comigo. Não sei vocês, né? Mas eu preciso que ela seja paciente comigo, né? E eu também vejo que em algum momento preciso ser paciente com ela. Pais precisam ser pacientes com seus filhos, filho paciente com seus pais, né? A gente vê hoje, por exemplo, numa época em que tudo é tecnologia, né, e tal. Então às vezes os pais até têm dificuldade de escrever uma carta, e aí quando é para alguma coisa no telefone, no celular, os filhos ficam meio com raiva porque não tem paciência de ensinar, né, de orientar os pais como é que deve proceder. Então, meus amados, o Espírito Santo produz esse amor. Outra característica do fruto do Espírito é benignidade e bondade. Unir essas duas aqui. Muitos não conseguem admitir, mas a verdade é que por natureza somos maus e produzimos coisas ruins. O Senhor Jesus diz isso. Aí Lucas 11:13, ele diz: vós que sois maus, diz o Senhor Jesus. Outra vez eu dando um estudo a umas vizinhas que me pediram para dar um estudo bíblico, que até hoje são pessoas amadas, né, aqui de Minas Palmares. E essas 4 vizinhas, eu falei para elas sobre isso, né? Vocês sabiam? Vocês são maus. Aí elas ficaram: como assim, pastor? Sim, vocês são maus. Mas como assim? Não só vocês, eu também. Não há ninguém dentro dessa nossa sociedade que seja bom por natureza. Nós somos maus. Aí eu mostrei ela na Bíblia. Jesus dizendo: nós somos maus por natureza. Difícil é a gente reconhecer isso e lidar com essa nossa debilidade. Mas o Espírito Santo nos capacita a querer e agir sempre com o bem. Jesus diz: vós que sois maus, sabei dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Né? O outro texto lá de Mateus diz assim: dará coisas boas. Na verdade, coisas boas, né, é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo presente. Ele então é que nos molda e nos capacita a ser benignos e bondosos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse: devemos ser misericordiosos, né? Como misericordioso é o nosso Pai Celeste. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Se alguém te perseguir, ore por ele. Se te amaldiçoar, bendiga ele, abençoe. Meus amados, até disse o Senhor Jesus: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem. Como nós vamos fazer isso se não tiver essa ação profícua do Espírito Santo no nosso interior? Se o vizinho dizer estiver agindo contra mim, a tendência minha natural é: pode vir quente, que eu estou fervendo. Não é isso? Mas o Espírito Santo pode moldar isso em nós. A gente muitas vezes, eu me lembro uma vez que eu estava numa fila lá em Paulo Afonso, eu pastoreei, primeiro ministério meu, por volta dos anos 90,
Estava conversando com o pastor, já tem quase 30 anos que eu estou no ministério, muito tempo. Então, eu me lembro que estava na fila, acordei 3 da manhã, para 4 horas estar lá na fila do dentista, né? Esperando que abrisse e tal, o público, né? E aí tá, quando eu chego, não tinha... fui eu, a minha esposa e um outro jovem da igreja. Estamos esses 3 ali na fila. E só teve espaço para 2. Então eu ficaria fora, né? E aí então, tá, quando é 7 da manhã, chega um cidadão e disse: opa, eu vim tomar o meu lugar e tal. Eu olhei para ele: como aqui, cidadão? Nós estamos aqui de 4 da manhã, não te vimos aqui não. Ele disse: não, mas eu cheguei aqui. Aí disse para o vigia: eu não vim e tal. Aí o vigia disse: ele veio. Né? Eu disse: sim, mas não vi, não ficou aqui como nós. Aí mesmo assim, comum, ficou. Ninguém reclamou mais lá. Tá, ficou assim. Aí daí a pouco ele olha um que vinha atrás, um camarada que tá cheio: ô fulano, eu guardei o seu lugar aqui também. Aí eu disse: não, aí não. Aí nessa hora subiu o negócio. Fogo. Talvez desse no jornal no outro dia: pastor perde as estribeiras e parte para as vias de fato, né? Mas veja só, não teve atendimento nesse dia porque a médica teve uma desinteria. E no dia seguinte não foi possível que acontecesse outra coisa que ela não pôde estar presente. Perdemos. Já imaginou a situação? Nós podemos, meus amados, agir sem bondade e benignidade. Nós precisamos exercer essa tolerância. E até muitas vezes nos privar dos nossos direitos, a fim de agir de maneira benigna, bondosa. E aí eu, a esse respeito, falo da história de José. Está lá no capítulo 50, que depois de tudo que os irmãos fizeram com ele, nós conhecemos a história, queriam matá-lo, depois venderam como escravo. José passou aquele tempo todo como escravo, depois na prisão, e aí nós sabemos que ele foi levado à condição de primeiro-ministro do Egito, né? E aí depois os irmãos chegam, e ele primeiro faz uma graça com ele, depois dá-se a conhecer aos irmãos. Passou-se o tempo, José recebe o pai, recebe a família, os demais irmãos, cuida deles e tal, e aí quando o pai morre, eles chegam e dizem: olha, o teu pai falou isso e isso, que se tivesse misericórdia de nós, perdoa os pecados que nós cometemos contra ti. Aqui nós estamos diante de ti como teu servo para fazer o que queres de nós. E ele olhou para eles e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus? Sabendo que eles estavam ali constrangidos. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para fazer o que vós tendes visto hoje, para conservar muita gente em vida. Amém. E assim diz a palavra: lhes falou benignamente ao coração. Nós precisamos ter a ação do Espírito como foi no coração de José, para que a gente possa responder benignamente, com bondade mesmo àqueles que nos fizeram mal. Só a ação do Espírito. Fidelidade. Essa é a qualidade de alguém em quem podemos confiar sempre. Essa é uma característica inata em Deus. Deus é sempre fiel. Ele nunca nos decepcionará. Diz lá Deuteronômio 32, 4, diz que ele é a rocha, né? Deus é fidelidade. Deus, meus amados, é sempre fiel. Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim: ainda que sejamos infiéis, ele não pode ser fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Veja só, ainda que nós tenhamos em infidelidade, mas ele mantém a sua palavra, ele permanece fiel. Pelo poder do Espírito Santo, podemos cumprir a fidelidade de coração, como o Senhor Jesus determinou. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 28, Jesus fala sobre a questão do adultério, como se pensava na época, como hoje também. Adultério é você deitar com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, né? Jesus disse: quando olhares para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Como é que nós podemos nos livrar desse tipo de ação carnal? Com a ação do Espírito Santo. Nós podemos olhar de maneira fiel, sem intenção impura em nosso coração. Amém? Amém. E essa fidelidade, meus amados irmãos,
ela vai impactar as pessoas no meio das quais nós vivemos. Teve alguém que contactou comigo não muitos dias atrás, falando um problema sério que estava acontecendo no seu lar, em que ela não estava querendo mais receber o marido, porque ele tinha cometido infidelidade e deitado com outra mulher. Essa mulher alegava que um filho estava sendo gerado no ventre dela, era filho dele. E aí ela disse que não aguentava isso, não. Ela disse: é a gota final, já tinha tido outros problemas. E aí, meus amados irmãos, ela pediu socorro nessa hora, o que fazer dentro dessas circunstâncias. Eu disse, estive orando por ela e tal. Não podemos conversar diretamente sobre o tema, ela me falou. Então estive orando por ela, soube que já estão reaproximados novamente. Glória a Deus por isso. Mas vejam só, meus amados, quando um casal, uma família vive impoluta, onde não há o leito com mácula, que alegria, que felicidade, que impacto no meio da nossa sociedade, onde nós vivemos, onde o marido respeita a sua esposa quando outra passa, ou quando o marido também, a mulher também respeita o seu marido, enquanto infelizmente o comum é outra coisa no meio da sociedade. Mas também nos fala de mansidão. Mansidão não é sinônimo de covardia ou frouxidão. Refere-se ao espírito submisso a Deus, dócil em todo bem e consideração para com o seu próximo. Um exemplo de mansidão, por exemplo, é Moisés. Mas nós sabemos que só foi possível pela ação do Espírito Santo. Moisés, pelo contrário, se enraiveceu quando viu um egípcio maltratando seus irmãos e acabou agindo ali, acabou matando o egípcio. Mas depois, quando ele passou aquele período no deserto, que ele vai conduzir o povo de Israel à terra prometida, a Bíblia diz lá em Números 12:2 que Moisés era o homem mais manso do arraial. Mas era frouxo? Não. Nós íamos falando, tinha 80 anos quando foi chamado, Não era frouxo não, matou um egípcio, Não, mas Deus trabalhou. É assim que Deus faz. Não é isso? Ele molda. Provérbios 15:1 diz algo interessante. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda alivia o furor. Mansidão é isso. Eu posso ter até a competência para reagir, certo? Para dar com a mesma moeda, mas o Espírito Santo agindo pode fazer com que eu haja de maneira diferente. Com mansidão. Podemos reagir, ser e reagir com a mesma atitude de coração como a do Senhor Jesus. E Ele nos convidou a ser como Ele, a aprender dele. Mateus 11 nos diz o quê? Versículo 28 ao 30, diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso. E nós sabemos, meus amados, mansidão não é sinônimo de covardia, de frouxidão. Jesus chegou no templo e fez o quê? Fez uma azorraga de portas e começou a expulsar os vendedores ali do templo, derrubar a mesa dos cambistas, Tem muita gente que olha para essa passagem e diz: isso não é o Jesus que eu estou acostumado a ouvir sobre ele. Não, mas é ele mesmo. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus e estava agindo energicamente. Não era frouxo não, estava agindo energicamente. E aí também nos fala de domínio próprio ou temperança. O que é isso? É o espírito que dominou seus desejos e amor ao prazer, que é capaz então agora de dominar-se. Nós temos desejos em nós que não necessariamente correspondem àquilo que é a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. O Senhor falou com Caim e disse: o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Mas ele não foi capaz. Não havia essa ação do Espírito que o capacitaria, que o capacitava a realmente dominar-se. Mas, meus amados, o Espírito Santo hoje está presente em nossa vida. Para terminar, Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade.
Um país pode ser forte e ter todo o arsenal necessário para destruir outro. Só que é o seguinte, quando se inicia uma guerra, não só tem vitórias, também se tem derrotas. Tem muitas baixas, tem muita perda humana e material. Então é melhor enviar uma embaixada de paz, né, e tal, e tentar entrar no acordo para evitar que aconteça a guerra. Entendeu? Então veja só, como tem a palavra de Deus, que sabedoria. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que o que domina uma cidade. A sua família. Você pode ter até a capacidade de vencer numa guerra de palavras, o pai, ou a mãe, o irmão, sei lá e tal, a esposa. Mas se você dominar, se procurar resolver a coisa, como o Espírito Santo de Deus orienta, vai ser muito melhor. Você pode até sair vitorioso, mas ao mesmo tempo você ser derrotado, né? Mas o Espírito nos capacita. Concluindo, nós estamos falando sobre a espiritualidade e a felicidade do lar. O fruto do Espírito Santo no testemunho da igreja começa interiormente, em cada um de nós, né? Isso torna-se refletido claramente no convívio em família. O conjunto de famílias na igreja compõe a igreja. Isso torna-se um clarão para a nossa sociedade. Não há nada melhor para o cristão como referencial e poder para viver bem a vida comum do lar, seja pais, mães ou filhos, do que buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Isto é melhor do que qualquer conselho ou dose de autoajuda. Então por que não começar hoje? Pois o Senhor nos tem dado a possibilidade de beber continuamente do seu Espírito. Não há força nenhuma mais eficaz para a igreja no seu testemunho do Evangelho do que as vidas transformadas interiormente pela ação poderosa do Espírito Santo. Nós podemos ter boa doutrinação, e eu dou graças a Deus porque isso acontece nessa igreja. Nós podemos até uma boa metodologia de evangelização, alcançar as cidades, etc. e tal. Mas nada, meus irmãos, é mais eficaz para o testemunho da igreja do que vidas transformadas pelo Espírito Santo. Essa transformação é interior pela ação poderosa do Espírito Santo, e essas vidas, a partir de suas famílias, vivendo como primícias e exemplos, ainda que imperfeitos, daquela geração que há de habitar o novo céu e a nova terra. Começa aqui. Amém? Então, eu agradeço aos irmãos, agradeço ao nosso Senhor Jesus a possibilidade de ser instrumento seu na comunicação da sua palavra. Nós encerramos a mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém.